do que um homem é capaz, as coisas que ele faz para chegar aonde quer. É capaz de dar a vida para levar de vencida uma razão de viver. A vida é como uma estrada que vai sendo traçada sem nunca arrepiar caminho. E quem pensa estar parado vai no sentido errado, a caminhar sozinho. Vejo gente cuja vida vai sendo consumida por miragens de poder, agarrados a alguns ossos no meio dos destroços do que nunca vão fazer. Vão poluindo o percurso com as sobras do discurso que lhes serviu para abrir caminho. À custa das nossas utopias, usurpam regalias para consumir sozinho. Com políticas concretas impõem essas metas que nos entram casa dentro, como a trilateral, com a treta liberal e as virtudes do centro. No lugar da consciência, a lei da concorrência, pisando tudo pelo caminho. Para castrar a juventude, mascaram de virtude o querer vencer sozinho. Ficam cínicos, brutais, descendo cada vez mais para subir cada vez menos. Quanto mais o mal se expande, mais acham que ser grandes é lixar os mais pequenos. Quem escolhe ser assim, quando chegar ao fim, vai ver que errou o seu caminho. Quando a vida é hipotecada, no fim não sobra nada e acaba-se sozinho. Mesmo sendo os poderosos tão fracos e golosos que precisam do poder, mesmo havendo tanta gente para quem é indiferente passar a vida a morrer. Há princípios e valores, há sonhos e amores que sempre irão abrir caminho. E quem viver abraçado à vida que há ao lado não vai morrer sozinho. E quem morrer abraçado à vida que há ao lado não vai viver sozinho. José Mário Branco é o nosso convidado. Bem-vindo ao Entre Nós. José Mário Branco, muito obrigada por ter aceito o convite. É um prazer também conversar consigo. O prazer é todo meu. Resistir é Vencer é o seu mais recente trabalho de originais, 16 originais. Tivemos a oportunidade de ouvir este belíssimo tema, um tema comovente. Do que um homem é capaz. É uma bandeira ideológica. Fala do que o homem é capaz, do melhor e do pior. Sim, eu diria até que é uma declaração de princípios mais ética até do que propriamente ideológica, se bem que tenha referências ideológicas. Como todo o seu trabalho? Sim, eu acho que pertence a uma geração que cresceu sempre na mistura entre os valores estéticos e os éticos. Não conseguimos separar a questão da criação artística da questão dos valores morais da humanidade. Por isso é que a canção, que é uma coisa complicada para si, é uma mistura complexa, surge normalmente, habitualmente, sob a forma de canção. Não surge primeiro uma coisa, primeiro a letra, depois a música. É variável, é variável. Facto é que o meu percurso na música
foi muito marcado por, naturalmente, por influências diversas, mas há uma coisa que eu acho que me é muito peculiar, que me marca muito tudo o que eu faço, é o sentimento de que a forma da canção é uma forma específica dentro da arte, em que a relação íntima entre a palavra e o som musical cria uma situação nova, algo de diferente, ou seja, uma canção já não é só uma letra na música, nem uma música com uma letra. É algo de novo que nasce desse casamento, não é? E, portanto... E é um casamento que se quer perfeito, a palavra instiga a própria música. Tem sim, e por vezes própria. O contrário. E por vezes o contrário. Digamos que na gênese de uma canção podem estar variadas situações. Desde a situação que é muito corrente, mas no meu caso aconteceu com alguma raridade, da leitura de um poema, do interesse, ou mesmo até da paixão por um poema, que lido suscita uma ideia musical e, portanto, daí uma canção, até ao exato inverso disto, que é um tema musical completamente só musical, uma melodia, um pedaço de melodia que, por aquilo que exprime, depois suscita determinado tema, determinadas palavras, e muito frequentemente, no meu caso, aparecer essa ideia de já junta, já casada, ou seja, já palavras cantadas ou uma música vezes, com palavras. não é? Muitas vezes, sim. Se bem que não a canção toda, não é? Não surge logo toda feita, naturalmente. Surge uma passagem, um começo, uma ideia de refrão, de recorrência musical. Por vezes é só até pode ser um ritmo, uma passada, um bater meio cardioide. Portanto, não há, digamos, uma receita única, pelo menos no meu caso. Não é? Este trabalho, Resistir é Vencer, quanto ao título já falaremos daqui a pouco, é um pouco o espelho de tudo isso que disse. É um trabalho eclético, foi buscar alguns temas que havia escrito e havia composto para teatro, nomeadamente a peça Gulliver da Barraca e uma outra peça também levada à cena pelo bando. Aí também teve a ocasião de refazer algumas das letras para essas canções. Praticamente nas letras dessas canções, que foram canções de cena, não mexi. Se me lembro, o único caso talvez seja uma canção que é uma espécie de fado de revista, que fala, Fado digamos, em Dó maior? Fado em Dó maior, que por Que acaso não é tocado em Dó maior. é tocado em Ré e depois transpõe meio tom acima para Mi bemol, mas foi inventado em Dó maior e, além disso, eu guardei o título porque esse Dó maior é outra espécie de Dó. É o Dó por Portugal? É a autocompaixão, talvez também. É mais coletivo do que propriamente individual, mas é uma autocompaixão. Um olhar compadecido sobre nós próprios. Não é? E amoroso e carinhoso. Que explica o estado das coisas. Sim, tenta perceber o que é este. Como diz o Cesarini, isto é um povo que não dá para ser país, não é? Porque é muito esquisito. Andamos sempre a fugir de casa para ir à procura de casa, não é? Há séculos. E não temos assim muita razão de ser como país, porque estamos espalhados por todo lado. E se calhar isso é que é a nossa, digamos, verdadeira identidade, começou a dizer-se. É andarmos por aí. A ideia à procura não se sabe bem de quê. do título deste trabalho discográfico, hesitou algumas vezes na escolha deste título. Resistir é vencer. É um lema, é o lema do povo de Timor-Leste, que descobriu na plenitude quando foi lá em 2001, pela independência do povo de Timor-Leste, e batizou este trabalho exatamente com esse título. De alguma maneira também se revê, enquanto português, nesta forma de resistência ou não? Não enquanto português, enquanto pessoa sim. Mas, digamos, não pelo facto de ser português.
facto é que fui muito surpreendido e influenciado pela experiência que tive nessa viagem a Timor. Nunca lá tinha estado. Estive lá, é certo, numa altura muito especial, que foi a Festa da Independência, se bem que é título totalmente privado, por iniciativa minha. Pagou a sua própria viagem? Paguei a viagem, a estadia, enfim. E o que é que o fez ir até Timor? Porque não queria perder aquilo. Não queria perder aquilo. Passei 25 anos a apoiar, cá de longe, a causa do povo de Timor, às vezes bastante sozinho. Éramos poucos ao princípio. Depois, claro que se conseguiu no nosso país uma boa unanimidade, quase, consenso grande, muito alargado, em defesa do povo de Timor, mas quando chegou a essa altura, e também por uma grande curiosidade de perceber como é que uma coisa tão pequenina, aparentemente tão atrasada, lá tão no fim do mundo, conseguiu dar a volta ao terceiro exército mais poderoso do mundo. Isso fazia uma certa confusão. Como é que é possível, não é? E então quisemos ir ver mesmo, in loco. E estivemos lá um mês e falámos com muita gente, andámos por muitos lados. E qual era a razão de ser desta resistência? Qual era o enigma, no fundo? É muito estranho porque é muito fundo e isso que eu digo no pequeno texto que escrevi na capa do disco para, de certo modo, explicar porque é que o título é esse, Resistir é Vencer, é absolutamente verdade, é o que eu senti mesmo. Resistir é Vencer foi o lema, quase desde o princípio, da resistência armada do povo de Timor-Leste contra os indonésios. Foi um lema ainda do tempo antes do Xanana Gusmão, portanto, do Lobato, que foi morto em combate, que foi, digamos, o grande iniciador da resistência timorense contra os indonésios. E eu percebi lá que é uma questão que ultrapassa, mas de uma forma mesmo óbvia, a palavra de ordem política. Tem muito a ver com valores morais ou éticos, tem muito a ver com um olhar de fundo para a vida, portanto, com questões já muito culturais, até poéticas. E isso sente-se não só conversando com o Xanana Gusmão, que é uma pessoa extraordinária e interessantíssima, mas com qualquer pessoa do povo que você encontre na beira da estrada ou ao sabor de um encontro qualquer. Portanto, é uma coisa mesmo que é geral naquela gente toda. É como que uma prova de amor. Eles têm reunidas várias coisas que não é costume nós encontrarmos juntas. Porque têm ao mesmo tempo, num elevado grau, traços de caráter e valores que não é costume andarem juntos na mesma pessoa, no mesmo povo, que é uma bondade. Se eu fosse crente, eu diria quase uma santidade, na acessão mais funda desta palavra. Uma bondade, um humanismo na maneira de lidar com as coisas, com as pessoas e com os problemas. Não é? E ao mesmo tempo que têm isso, têm uma firmeza de propósitos. Eu assisti a pequenas coisas, que não vou agora aqui contar porque não vale a pena, mas que mostraram, não dá tempo para isso. Mas já os caracterizou suficientemente para que tenhamos mais vontade de os conhecer. Uma firmeza de princípios que é uma coisa terrível. E depois há um terceiro aspecto que também não é costume andar junto com isso, que tem muito a ver com a ideia que eu faço da África Negra, que é uma espécie de infância. Uma espécie, não é inocência, uma espécie de pureza, de abertura para a vida, para o que vier. Coração aberto. Por isso é que lhes dedicou este trabalho? Completamente. Ainda que não tenham um tema a falar do povo Não, nenhum. timorense. Mas a minha vida mudou a partir do momento em que fui lá. O meu olhar para isto tudo, à minha volta... Diz que está sereno,
mas sente-se mais de esquerda do que nunca. Tem um olhar radical sobre todos nós, sobre os portugueses, sobre a forma como nós vivemos. Sobre o mundo em geral, sobre o caminho que isto está a levar, que é um caminho feio, não é? Muito feio. Nós estamos a viver uma época que é uma época de decadência, de uma coisa que nasceu e depois se estruturou no século XIX, que é o capitalismo, não é? É como se estabelecesse o contraponto, no fundo, ao dedicar este trabalho ao povo timorense e da forma como já o caracterizou. Há aqui temas de uma profunda ironia, de uma ironia fina. Há outros temas que são verdadeiras mensagens, nomeadamente a Bill Gates, será? É com certeza. Aos ricos aos muito ricos, geral, de uma forma geral. E a ele como expoente. Eu não percebo para que é que lhes serve o dinheiro, percebe? Não percebo. Não percebo que sentido pode ter a vida de uma pessoa cujo objetivo é enriquecer. Não me faz sentido. Sobretudo porque acho impossível, embora se possa fazer um esforço para não ver o que está à volta. Pode-se sempre fazer um esforço de fechamento, de isolamento num círculo estreito para não ver o horror que está à volta. Mas é impossível não ver. É impossível não ver o horror que há por aí, a barbárie que há pelo mundo fora. Não é? Os milhões de pessoas que morrem porque não têm um remédio, porque não têm uma côdea de pão, porque não têm uma casa para se abrigar. Da sua análise, e eu não percebo como é que se pode ser rico, é uma questão de insensibilidade. como é que se pode dormir, como é que se pode olhar para o espelho de manhã. Será insensibilidade? Acho que há um embutamento das almas, não é? Um embutamento das almas. O capitalismo conseguiu, depois da sua fase heroica, não é? De grande desenvolvimento industrial no século XIX, claro que sempre à custa da apropriação da mais-valia, como dizia o outro, mas... Como diz também a canção. Exato. Conseguiu, depois entrou numa fase que tem talvez sobretudo a ver com este período em que o império do capital financeiro se sobrepõe ao império do capital industrial, não é? Em que já faz-me lembrar a história do bezerro de ouro da Bíblia, não é? Já o Deus é mesmo o dinheiro. E é um dinheiro que ainda por cima é virtual, que não só não existe, porque são bytes que andam aí de um lado para o outro, dos computadores de bolsa para bolsa, como também não existe porque não serve para nada. O Bill Gates, ou o Belmiro de Azevedo, o Champalimau agora, que é o homem mais rico do Alto São João, não é? É o homem mais rico que está no Alto São João. Para que é que lhe serve o dinheiro? Para que é que lhe serviu nas empresas, na siderurgia, andar a chamar a pedido para prender sindicalistas? Para que é que lhe serviu tratar as pessoas que trabalham e que vivem do seu esforço para sobreviver daquela maneira? Enriqueceu para quê? Para que é que lhe serviu? O José Mário Branco, nas suas entrevistas, nas entrevistas que lhe fazem, usualmente refere a Bíblia. É o livro que encerra as melhores histórias, os melhores exemplos, as histórias mais belas. Algumas, porque é o livro mais lido do mundo, não é? E, portanto, é natural. Eu tive uma educação católica, não é? Em miúdo. Deixei de ser católico mais ou menos aos 17 anos. Passei diretamente de uma igreja para a outra, portanto, da católica para a comunista. Teve a certeza disso enquanto aluno de Histórico-Filosóficas, quando teve que fazer um trabalho sobre pré-história? Foi. Não foi? E Foi. que daí adveio depois o exílio em França. Passou Sim, por foi um a gota que fez transbordar o vaso, não é? O problema de fundo. Que lhe causou alguns problemas. Talvez esse momento também tenha sido eventualmente decisivo no seu distanciamento com a Igreja e com a religião. Sim, porque nessa altura ainda estava assim um bocadinho com um pé num lado e um pé no outro. Mas foi uma coisa muito rápida. Sabe que a minha geração atravessou ali um período entre 58, que foram as eleições de Delgado, e depois a crise académica de 62. Aqueles 4 anos ali foram fervilhantes de atividade, de discussão, de tomada de contacto com problemas. Não esqueçamos também que foi 61 o início da Guerra Colonial. Portanto, de repente tivemos ali, ora, em 58 eu tenho 16 anos, foi entre os meus 16 e os meus 20 anos, que foi quando fui preso. Portanto, nesses 4 anos foi um turbilhão, não é? E ter que tomar posições sobre coisas concretas. Ou seja, eu tinha que decidir mesmo se ia para aquela guerra dar tiros ou não ia. Não é? E, portanto, o Partido Comunista dizia-me que devia ir. Mas a tomada de decisões na sua vida foi sempre uma constante. Aliás, diz que não se pode ser neutral, não é assim?
Sim, e há muita gente que diz, não é? Os orientais também dizem isso, não é? E também gosta muito da cultura oriental, ao que sei. Acho que há uma sabedoria que é um património da humanidade precioso, não é? José Mário Branco, temos mesmo de avançar para falar da feitura deste trabalho discográfico que envolveu 72 músicos, depois de 14 anos sem gravar um trabalho de originais, porque se dá a muita gente também, porque produziu inúmeros trabalhos discográficos, do Camané, da Amélia Mujo, dos Gaitães de Lisboa também, que os impulsionou imenso, do Canto Nono, também um grupo do Porto. Entre muitos espetáculos que também produziu, surge então este trabalho. Porque também é complicado expõe-se muito quando escreve, dá muito de si, põe-se em causa, é tudo isto que diz. Resultou este trabalho. Foi um esforço grande, certamente, envolveu um grupo coral, os Gambuzinos, um grupo de crianças, foi gravar a Viena, da Áustria, com um quarteto de cordas e com uma orquestra também, de 21 elementos. Conte-nos mais. Foi cansativo, claro. Eu concebi este trabalho em completa liberdade, ou seja, isto é tudo autoproduzido. A editora, portanto, licencia o disco, ou seja, faz a edição, mas foi tudo produzido por mim à minha custa. Todos os arranjos, a orquestração também. E eu digo produzido no sentido financeiro, foi pago por mim. E, portanto, deu-se mais uma vez uma situação a que eu me habituei desde o princípio. Ou seja, tinha-se que ser tudo muito bem organizado, as horas de estúdio muito bem rentabilizadas, o aproveitamento dessas horas, o que implica pensar muito nas coisas antes para deixar poucas coisas para um improviso do momento no estúdio. Que surge sempre. Porque o estúdio é uma coisa cara, a situação do estúdio é cara, não é? Como no cinema, como na televisão, são situações caras porque está muita gente a trabalhar ali, o próprio aluguer do estúdio é caro, estão os músicos ali a ganhar o seu cachê, o que é perfeitamente justo e normal, e portanto, e eu ainda por cima faço questão de trabalhar com excelentes músicos, na medida do possível escolho aqueles que eu acho que são os melhores, portanto, tem que haver uma planificação rigorosíssima. Eu diria que normalmente deixo 10 a 15% de margem para o acontecimento imprevisto em estúdio. Os outros 85 a 90% estão planificados. Estão escritos em partituras, os próprios takes que se fazem em estúdio estão seriados no tempo e no calendário de ocupação do estúdio. Portanto, tudo muito bem organizado. Foi trabalhoso nesse aspecto, mas foi empolgante do ponto de vista do prazer. Da experiência. A orquestração, a escolha dos solistas, o Fausto e o Sérgio Godinho, também não pode ser casual. Não, foi de propósito. Aliás, a canção que o Fausto canta comigo foi composta já a pensar no Fausto. Um ano antes ou 2 anos antes. Quando a fiz foi já a pensar, isto é uma canção faustiana. O Canto do Estar na Viagem. Canto do Estar na Viagem. E, portanto, quando isto for para disco, eu hei de arranjar a maneira de o Fausto a cantar comigo. E, felizmente, isso deu-se. Com o Sérgio Godinho, pão. Pão, queijo. Portanto, é uma relação diferente da que tenho com o Fausto, muito mais antiga, muito mais, digamos, cúmplice no sentido daquela proximidade, distância, daquela dualidade que existe entre irmãos, não é? E era evidente que o Sérgio tinha que estar também presente neste disco, até por várias razões, mas porque eu tive no ano anterior a participar a um disco dele também e, portanto, é bom continuar com estes intercâmbios. Eu sei que têm projetos, os 3, que penso que vão concretizar. Espero que os concretizem dentro em breve. Uma última frase para um breve comentário, infelizmente tem de ser. Quanto mais conseguirmos já ser os outros, menos a nossa morte tem significado. Esta frase é sua. É tudo isto que tem dito até aqui? Este altruísmo digamos que isso existe com os músicos, com os solistas, no fundo, em toda a sua vida. Isso é uma espécie de brinde. Não é? É um brinde que a vida nos dá. Porque quando chegamos a esta, digamos, idade em que é normal a gente começar a pensar que, pronto, o ciclo normal da vida vai se dar e temos que aceitar as coisas como elas são e vamos morrer um dia todos, quando chegarmos a uma certa idade e tal. É isso que é normal. E quando chega o momento de pensar nessas coisas, a nossa cultura não ajuda nada a lidar com isso.
A nossa cultura judaico-cristã, esta coisa que a gente tem, de raiz, não ajuda nada a lidar com isso. Outros povos lidam bem melhor com essa coisa que é natural, que é nascer e morrer. E então, o bónus é o ser solidário, o ser cada vez mais a dor do outro ou a felicidade do outro, que é a razão de eu ser de esquerda. Porque eu sou de esquerda porque não suporto a dor humana, não suporto ver as pessoas a sofrer. É por isso que eu sou de esquerda. É uma razão muito ética, muito que tem a ver com os meus valores originais do cristianismo. E também por isso é que dá lugar aos outros, nomeadamente aos mais novos, em palco, quando brinda o público com as crianças. Sim, é uma espécie de... Foi o que aconteceu nestes espetáculos em maio de 2004. É uma metáfora para passar o testemunho, não é? E, portanto, essa questão da morte já é um bónus que uma atitude de vida, de solidariedade e de empenhamento para acabar, se possível, com a dor humana, nos dá, no fim. É dizer assim, eu já sou tanto os outros. Eu acho que foi isto que o Cristo veio cá dizer. Nem me interessa saber muito se ele existiu ou não. É uma história lindíssima. José Mário Branco, foi um prazer enorme conversar consigo. Não temos, infelizmente, mais tempo. Obrigada. Assim termina mais um Entre Nós, hoje com a presença do cantautor José Mário Branco. Se nos quiser enviar mensagem, já sabe que o pode fazer para o nosso e-mail, entrenos@univ-ab.pt. A equipa do Entre Nós despede-se e conta consigo no próximo programa. Obrigada. Do que um homem é capaz, as coisas que ele faz para chegar aonde quer. É capaz de dar a vida para levar de vencida uma razão de viver.